Então vamos anunciar o palestrante da noite, que é o nosso caro companheiro, advogado, diretor e professor e concunhado, José Henrique Valente. Ele não gosta de palma. Ele detesta a palma. Alô, alô. Tá me ouvindo bem aí? Então? Não, isso não, Zé. A Gaúcha pede sempre pra gente lembrar da campanha do desapego, né, Gaúcha? Quem aqui já teve que consultar um advogado alguma vez, levanta a mão. Graças a Deus. Quem que nunca consultou um advogado, levante a mão. Tem muito público a ser ativado ainda. Prospecção. Eu agora quero saber quem aqui hoje firmou algum contrato. Quem aqui firmou algum contrato, levante a mão. Hoje. Ei, Pelizon! Não foi hoje. Ninguém? Você firmou? Vocês firmaram o contrato? Eu quero saber quem foi que foi na padaria comprar pão. Levante o braço. Levante o braço, quem que foi comprar pão? Todos vocês que foram na padaria, vocês fizeram o quê? Um contrato de compra e venda. Quem aqui andou de transporte coletivo? O que vocês fizeram com a empresa de concessionária de transporte? Um contrato de prestação de serviço de transporte. Pois é, tem mais direito e lei na nossa vida do que se possa imaginar. Quem aqui andou de Uber? Firmaram um contrato com aquele rapaz, que é um concessionário, no caso, entre aspas, do Uber, para ele transportar você do ponto A para o ponto B. Isso também é um contrato. O contrato já é um contrato de viver, né? Isso é o contrato que a gente faz com Deus, é outro tipo de contrato, mas não deixa de ser também. Quem aqui é casado? Todos vocês firmaram aquele contratinho. Quem falou graças a Deus? Que maravilha! Que bom! Alguém aqui, antes de casar, firmou um pacto antinupcial? No Brasil, isso é muito pouco difundido. Nos Estados Unidos, a pessoa mais humilde firma um prenup, um contrato pré-nupcial, combinando tudo como é que vai ser, de quem vão ser os bens. Aqui, o Brasil, como nós temos uma descendência de uma certa parte específica da Europa, o marido e a mulher casam. E mesmo os bens, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, aí o Amauri casou com a Márcia. O Amauri, antes de casar, ele tinha uma casa lá na Praia Grande, no Jardim Caiçara. Obrigado. No Jardim Caiçara. Aí apertou um pouco o negócio, eu preciso vender a casa para poder abrir um negócio novo. A casa não é da Márcia, porque eles casaram pelo regime da comunhão parcial de bens. Só que se ela não assinar, não vende. Este é o nosso buzinho, isso é o nosso direito. É feito dessa maneira. Aí você pensa que você pode dispor dos seus bens que tinha antes de casar, mas não pode. E aí, no Código de 2002, foram introduzidas várias mudanças nos regimes de casamento, dentre elas o mais espetacular, que todo mundo tem pavor de fazer porque não conhece, que é a chamada de participação final nos aprestos. Vocês sabem o que é isso? Eu vou fazer uma palestra um dia, cobrar essa palestra, obviamente, com a renda toda para o mês, explicar para vocês, especialmente para quem vai casar de novo, e para quem não quer casar, quer apenas fazer um contrato de convivência, que está na moda, explicar que é o melhor regime que se possa optar. Para quem está casado, para quem separa e também para quem morre. É verdade. Muitas vezes a pessoa morre e na sucessão daquela pessoa, uma família se desfaz. Por que eu estou falando tanto de direito, de contrato, de advogado, etc? Afora o interesse óbvio. Porque Jesus foi considerado um dos maiores revolucionários do direito do nosso planeta em todos os tempos. Sabe por quê? Vocês sabem ou não sabem? Fala mais alto! Quem sabe? Ninguém sabe. Então, não sabem, certo? Então eu vou explicar, eu não vou cobrar nada por isso. Jesus havia terminado de atender as pessoas
estava ali conversando com os seus discípulos, atendendo, indo papo com os últimos que estavam ali naquela praça, quando de repente começa um alvoroço muito grande. Quando Jesus olha, vem chegando uma multidão com uma pobre mulher no meio. E aí, quando ele consegue entender que trazem a mulher e colocam do lado dele, especialmente os fariseus que adoravam provocar Jesus, falam: Jesus, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. E a lei mosaica dizia que mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Só a mulher. Tem uma mensagem do Emmanuel, você lembra, Zé? Que ele pergunta assim: e o adúltero? Como é que estava? Mas naquela época, como até hoje, a mulherada sofre muito pela discriminação. Hoje mudou muita coisa, mas ainda tem mais um monte para mudar. É muito duro nascer mulher ainda nos dias atuais, infelizmente. Aí ele ficou olhando, todo mundo ali, ele começou a olhar. Vamos fazer o seguinte: quem estiver sem nenhum tipo de pecado, isento de qualquer tipo de mazela, já atire a primeira pedra, porque o pessoal já estava tudo com a pedra na mão. Mas espera um pouquinho, não é britinha de concreto. Era um paralelepípedo para dar na cabeça e matar a mulher rapidinho. Aí Jesus falou isso, o pessoal começou a olhar para o outro, olha para um, olha para lá, olha, baixa a cabeça. Um pegou, jogou a pedra e saiu de fininho, porque todas as pessoas se conheciam, muitas delas se conheciam, e as pessoas sabiam que ali não tinha ninguém isento de qualquer tipo de mal. E no final ficaram apenas Jesus, a mulher e os apóstolos de Jesus. Jesus, o tempo todo ele foi escrevendo na areia, tipo assim, mandando WhatsApp e tal, jogando Candy Crush. E só ficou a mulher muito assim, olhando para baixo. E aí Jesus pergunta para ela: mas escuta, como é que estão os seus acusadores? Com um olhar meio chorando, né, de alegria e de gratidão ao mesmo tempo, porque ela continuava viva. Ele disse assim: olha, o mundo não te condenou, eu também não. Então, minha filha, vai, mas não tornes a pecar. E ela saiu e foi embora. Voltou para o seu canto. Tem uma outra parte da história bem interessante que é trazida nesse livro. Eu trouxe o meu aqui para o Benção hoje às 4 quando eu cheguei, mas ele sumiu. Alguém acho que tomou posse do meu livro. Então eu peguei esse aqui emprestado da livraria. Alguém gostaria de comprá-lo? Porque eu acho esse um dos livros mais maravilhosos jamais escritos pela mediunidade de Chico Xavier e pelo nosso querido Humberto de Campos. O livro se chama... o meu livro apareceu! Uma salva de palmas para o meu livro, por favor! Como vocês podem ver, ele é mais velho que a fome, que até a capa. O livro chama Boa Nova. Então, quem quiser depois, está lá na livraria à disposição. E diz o Humberto de Campos que depois de terminar essa conversa de Jesus com uma mulher que havia errado, chega o João, que era o mais novo dos discípulos de Jesus, e pergunta assim: Jesus, mestre, por que o senhor não deixou que ela fosse apedrejada? A lei manda que apedreje as mulheres flagradas em adultério. E o bonzinho João, né? Jesus falou: João, eu tenho motivos para isso. Ele explicou a sua teoria e eu quero pensar uma frase para a gente guardar com muito carinho. Alô, você que está aí no Facebook, anota a frase de Jesus aí. Você vai pôr o cartão que tem. Jesus diz assim, vocês me dão licença de eu ler só um pedacinho? A terra, João, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos.
O pecado é a doença de todos. Quem estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. E aí vem a frase que eu amo. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Alô, pessoal da rede social. Alô, pessoal do Twitter, do Facebook, do Instagram. É por isso que eu não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observarem, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Dentre as inúmeras interpretações e contribuições que nós poderíamos pegar dessa lição, eu creio que uma das mais oportunas tem a ver com o não julgar, a tolerância, a compreensão. Não foi nenhuma vez nem duas que nós lá em Uberaba conversamos com o Chico, o Zé estava junto, a Ângela. Ele falava, cada um chegava e lançava uma história. Olha, você viu o Chico, o Neymar, depois uma moça, levou a moça lá para Paris e a moça foi. E a moça depois diz que foi estuprada, ele diz que não, ela diz que sim, ele diz que não. E aí o Chico diria assim, mas sabe qual é o problema? A gente não conhece a gênese da situação. Jesus, quando argumenta com João, ele diz, João, a gente não sabe, o João fala, mas mestre, ela é uma prostituta. João, por que será que ela se transformou em prostituta? Que chances ela não teve? Que dramas ela experimentou? Qual o abandono que ela viveu para chegar a esse ponto? Porque ninguém sabe, mas o nosso Pai sabe. Das noites em que ela queria ter alguém para lhe acariciar os cabelos com sinceridade, da solidão que ela experimenta na falta da família, sem a qual nenhum de nós está completo. Então ela já vive aqui na terra um inferno que poucos de nós conseguiriam suportar. E o Chico, indo na esteira de Jesus, grande discípulo do Cristo que ele foi e continua sendo, lembrava a mesma coisa, né, Zé? A gente não conhece a gênese, não sabe o que levou a pessoa a fazer ou não fazer essas coisas. Então, gente, para nós que sabemos que o primeiro mandamento que o chefe nos recomenda é amar a Deus sobre todas as coisas. E graças à sua vinda ao planeta, e um novo mandamento eu vos deixo. Qual é? Amai a Deus, amai ao próximo como a ti mesmo. Como o chefe falou para que nós amássemos ao nosso próximo, uma das maneiras para irmos exercendo, treinando o amor para chegar na plenitude possível, é começar a analisar todas as situações que chegarem ao nosso conhecimento com maior tolerância, com mais brandura. Por mais cavernoso que seja o crime cometido, lembra que Jesus dizia que ele preferia não afastar o pecador para com isso afastar o pecado. Que olha, bota esse cara longe da minha vista, bota na cadeia, some com ele daqui, porque se eu não estou vendo, eu não sei que ele existe. Que é mais ou menos a mesma atitude de negação que nós sempre tomamos, ou muitas vezes tomamos, quando topamos com algumas situações. Não, mas a pessoa que faz uma coisa dessas não pode ser humana. A pessoa que tira a vida de alguém, a
pessoa que estupra alguém, a pessoa que sequestra outra pessoa, aqueles alunos que jogam carteira na professora, aqueles alunos que dão tiro no professor, aquelas pessoas que invadem escolas no interior ou na capital. Todas aquelas pessoas são seres humanos absolutamente iguais a nós. Talvez, obviamente, numa condição, em termos espirituais, um pouquinho diferente da nossa, graças a Deus. Mas a gente não se lembra há quanto tempo estávamos vivendo no mesmo diapasão. Se acreditamos com a doutrina dos espíritos, que os espíritos estão em constante evolução, em constante crescimento em termos de evolução espiritual, hoje o que nós somos atesta que nós temos muito ainda por conquistar, mas que há bem pouco tempo, com certeza, éramos criaturas ainda bastante sofríveis em termos de conquistas morais e conquistas espirituais. Daí o nosso despreparo, a nossa não condição para estendermos os dedos julgadores a quem quer que seja. E esse episódio agora, mais um, que acontecido com o nosso jogador, com o Neymar, de novo vem expor a nossa falta de condição de tentar compreender. Vamos dizer que todo mundo estivesse errado nessa história. Pode até que seja acontecido. Vamos então pedir a Deus que tome conta deles e que encontre a melhor solução possível. Vamos supor que nós, todos que estamos aqui, homens ou mulheres, nesse exato momento nós somos a mãe da moça que está sendo exposta. Vamos fazer esse exercício de empatia. Se você fosse a mãe da menina, como você gostaria que ela fosse tratada? Não é para julgar, porque ela fez ou deixou de fazer, etc, etc. Mas a gente que é mãe, que é pai, mesmo quando o filho erra, a gente não deixa de amar. É isso ou não? Mamães, é isso ou não? Papais, é assim ou não? Então, a melhor forma de tentar entender qualquer tipo de drama é colocarmos no lugar da pessoa, colocarmos no lugar das pessoas que estão à volta daquelas pessoas. Aquelas pessoas que foram, por exemplo, 55 presos, foram mortos, assassinados lá no Amazonas. Meu Deus do céu! Você já imaginou as famílias daqueles homens? Eles eram bandidos. Sim, mas também nós somos bandidos há pouco tempo. E o fato de ser bandido e estar na cadeia significa que ele está ali pagando para a sociedade o débito do seu peso, do seu crime cometido. E a pena é de prisão, não é de morte, não é de parar de comer, não é de ser torturado. Nós já evoluímos graças também a uma passagem como essa de Jesus, de procurar, olha, vou te dar mais uma chance, não erra de novo, procure não pecar mais uma vez, que é exatamente o que o direito foi adaptando a sua conduta, a maneira de julgar as pessoas com o passar do tempo. Antes era morte, era o mesmo tipo de mal cometido você sofria em você ou em alguém da família. Hoje nós vivemos o chamado Estado Democrático de Direito. Ninguém mais tem em condições normais o direito de cobrar pela vida do outro uma vida que foi tirada. Mas ainda temos muitas dificuldades, porque falta para nós esse contato mais íntimo com o Cristo. Falta pegar um livro como essa Boa Nova. Boa Nova são passagens evangélicas em que Humberto de Campos traz sempre um algo a mais. Um fato desconhecido dos narradores evangélicos, que traz de forma soberba, absolutamente fantástica, uma reflexão mais profunda e absolutamente tocante para todos os que se dispõem a ler as mensagens que ali se encontram. Falta para nós esse contato a mais com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falta para nós o Evangelho no lar, cultuado uma vez por semana, a família reunida em torno da mesa, o copinho de água colocado para ser magnetizado pelos amigos espirituais, uma leitura e comentários que nos retirem do lugar comum do julgamento, das brigas, dos desentendimentos,
para que, pelo menos naquele momento, nós permitamos que a espiritualidade superior adentre a nossa casa. Jesus, varre da minha casa os desentendimentos, as desarmonias, os dissabores, as palavras duras, a intolerância. Se nós estamos vivendo isso dentro de casa, não nos acostumemos achando que é porque esses jovens de hoje em dia são assim. Não, pelo amor de Deus, não. A palestra de doutora Anete na semana passada, quem estava aqui que assistiu? Uma palestra absolutamente antológica. Nós estamos vendo se ela vem para fazer um seminário sobre aquele tema, sobre o Daniel Kahneman e suas teorias que falam sobre coisas absolutamente de novidade para nós todos. Quando perguntado o Daniel Kahneman por uma repórter por que é que as crianças de hoje em dia eram tristes, estavam mais tristes do que antes, ele deu uma resposta que surpreendeu a todos. As crianças são tristes por causa da câmera digital. Câmera digital? Quer dizer, então, que é por causa das redes, não tem nada a ver com rede social. E ele fala, então, que antigamente, nós quando íamos tirar foto de alguma coisa, nós comprávamos o pessoal mais pobre filme de 12 poses, porque era mais rico de 36. Ou seja, tínhamos que escolher que foto que eu vou tirar. Aniversário da tia fulano, da Maricotinha. Aniversário da tia Maricota. Vamos tirar só 36 fotos. Então é na hora do bolo. Hoje a gente tira foto de tudo. E as fotos ficam todas guardadas na nuvem. E ele diz que a gente tirava as fotos, mandava para a fotótica para revelar. Quando saíam as fotos, quando acontecia que nem o Zé que tirou fotos dos parentes da Itália, tira daqui, a procissão, não sei o quê, a hora que for revelar, não tem um jeito, esqueceu de botar o do outro lado, não correu firme. Ou então a pessoa, já pode abrir porque já rebobinou. Quando abrir não tinha rebobinado. Queima o filme inteiro. E a minha psicóloga, minha terapeuta falou uma coisa para mim, Henrique, você não tem noção de como a frustração de uma foto queimada é importante. Porque os nossos jovens, as nossas crianças, não podem mais se decepcionar. A nossa molecada não pode mais ser contrariada. Não, pelo amor de Deus, não fala alto sobre isso. Como? Peraí, que isso? A gente ia para ver aquela foto que a gente estava mais esperando, saía fora de foco. Ou bem a foto que a gente queria, saía preta, não sabia, queimava aquela foto. Ai, que ódio, meu Deus! Vamos esperar a próxima. Só que você podia fazer o quê? Nada. E você aprende com isso a lidar com a frustração. Nós aprendemos isso. E achamos que nós não podemos frustrar os nossos miúdos. E estamos criando uma geração, já criamos em grande parte, completamente despreparada para lidar com o... Nem falo do não, com o fracasso. Por favor, levante a mão aqui quem já fracassou. Todos. Quem aqui é um vencedor? Você não é vencedora? Você que me levantou. É vencedor, que susto. Você ganhou a corrida, pô. Você foi espermatozoide mais rápido. Nós somos vencedores. Pelo menos na corrida dos espermatozoides já ganhamos logo de cara. E depois disso, nós colhemos muito mais fracassos do que vitórias. É normal. É da vida.
Por mais rica que a pessoa seja, por mais inteligente e preparada, todos nós falhamos. E via de regra, os que mais falham são os que sabem vencer. Thomas Alva Edison fez 4.000 experiências até conseguir fazer que a luz acendesse. O inventor da lâmpada elétrica. Cerca de 4.000 experiências. Se é uma pessoa de pouca perseverança, parava na quinta. Isso aqui não é para mim não, nem vou tentar porque não é para mim não. Não é isso. E quando se fala em termos de compreensão, de tolerância, não é uma vez só que você precisa treinar em todas as situações. Quando cai café na roupa, você está atrasado. Quando você está com coisa para fazer e levanta tarde. Quando você levanta e o metrô, não sei qual dia dessa semana, estava com um problema na linha vermelha e no trem e na linha prata do metrô. Mas essa falta da gente falar, de experienciar as coisas do Evangelho, o perdão, a compreensão, estão chegando num nível, num ponto que a gente não tem mais como aguentar. Olha, eu vou parar de julgar tanto. Eu vou parar de me irritar tanto com esse negócio, porque está me fazendo mal. Está fazendo mal para nós. Está fazendo mal para nós. A gente muitas vezes se acostuma. Vai ter pessoas que levantam de manhã, não vai fazer a sua prece. Deixa eu olhar o meu WhatsApp. Deixa eu olhar o meu... Pode abrir de mão, já fiz a palhaçada já. Vou olhar o meu WhatsApp. E o que vai encontrar no WhatsApp? Se for, grupo bom esse, bom dia, boa semana. Ou seja, você não tem grupo de jovem, né? O jovem não faz isso. Jovem, se falar bom dia, meu Deus do céu, como os nossos jovens estão chatos. Eu tenho em casa, eu sei como é que é. Você já vai pegar lá o teu filminho de não sei o que, o filminho não sei o que lá, babapá. Você já fica envenenado antes de sair de casa. E tem no G1 tem o que você precisa saber para a sua quinta-feira. Só porcaria. É ou não é? Então, é importante que a gente se ligue na comunicação, fique inteirado das coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos começar a filtrar um pouco, porque essas coisas estão judiando muita gente. Estava falando com o Zelito lá na sala de pasta, né, Zelito? Às vezes a gente tem uma insônia, não consegue dormir. Mas por que eu não consigo dormir, gente? Você tá cheio de lixo, meu velho. Minha velha. Você tá cheio de lixo. Ai, como assim, Henrique? Você comentou assuntos que não acrescentaram nada para você ao longo daquele dia. Você entrou num grupo de discussão em que as pessoas se tratam de uma maneira absolutamente desrespeitosa. E o fato de você emitir a sua opinião ali não mudou absolutamente nada. A gente tem aquela falsa ilusão, mas também botei a minha opinião lá. E olha, uma pessoa curtiu. É um banana que nem você. Meu Deus do céu, a importância de comentar a maioria das coisas que a gente comenta é exatamente nenhuma. E existem agora alguns trabalhos de imersão que o pessoal vai, né, os coaching, é a moda, né? Aliás, quem não assistiu aquele comentário do coach do Rogério do Gregório do Vivier, assista. Quem é que viu? Você viu? Só eu e você, Rodrigão. Ninguém assistiu. O Gregório do Vivier, esse filme rodou muito, esse vídeo, ele tem um canal lá no YouTube que ele pega no pé do pessoal que é coach atualmente. Sensacional. O próprio do vídeo no YouTube. Vocês não têm YouTube? Então, a pessoa agora entra para fazer as imersões e é obrigada a deixar o celular desligado e longe do alcance. As pessoas passam 3 dias, eu vou repetir. Atenção, jovens. As pessoas passam 3 dias sem sequer olhar para o celular. A carinha dela. 3 dias inteiros sem o celular. E uma constatação sensacional. Todos sobrevivem. E muita gente melhora. E aí, depois que o Daniel Kahneman explica nessa palestra que a doutora Nete nos trouxe,
que, através das fotos, a gente, olha, essa aqui é a tia que vinha de longe para o aniversário, aquele é o tio que dá uma caixinha, aquela é a tia mão de vaca, aquela é a tia que briga, aquele é o tio bacana que te levou para o estádio, ai meu Deus, etc. Ela falou, vou fazer experiência no nosso centro. O centro dela tem 34 anos. Resolveram colocar num mural 40 fotos de cada ano, dos 34. E depois que fizeram a inauguração da exposição, mudou a energia do próprio centro espírita. Trabalhadores que não se suportavam, tem isso em casa espírita, sim, isso aqui não é feito de anjos. Passaram a se conversar. Relacionamentos que estavam rompidos. As pessoas voltaram a se relacionar. Quem é esse aqui? É aquele fulano, lembra? Meu Deus, é mesmo. Ele mesmo, quando eu tive aquele trabalho em Uberaba, que o carro quebrou, ele que me levou no mecânico, ele é tão gentil. Por que eu não estou falando mais com ele? E essa aqui é a nossa amiga que já faleceu. Que saudade, meu Deus, que saudade dela, das coisas que a gente viveu. Porque a ciência comprovou que o nosso presente, essa é dura. 3 minutos. Depois de 3 minutos vira passado. Nosso cérebro, ele é cheio de armadilhas. E como a nossa memória não é linear, para muitas pessoas, por exemplo, que só que conseguem se lembrar, eu não consegui mais viver depois do meu divórcio. Não consigo perdoar meu ex-marido ou minha ex-mulher, e todas as vezes que eu vou tentar me relacionar com alguém, aquilo me liga um gatilho e eu não consigo me relacionar com ninguém. Por quê? Porque essa nossa irmã, esse nosso irmão está vivendo passado. E quando você vive no passado, e no passado quase sempre você tem memórias negativas, não é que nós temos muitas coisas legais. Qualquer um de nós hoje está 95% feliz, mas a gente fica com 5% que a gente não gostou. Então quando a gente está vivendo no passado de uma coisa que é negativa, como um fato como esse, a gente produz um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio que nos deixa extremamente mal, infelizes, que se chegar a um nível de 30, nós caminhamos para o óbito. Lembra aquelas coisas dos poetas românticos do século XVIII, XIX? Ah, morrer de amor. Não se morre de amor, se morre de tristeza. E é possível morrer de tristeza? Sim, quimicamente possível. Então, o que fazer? Reprogramar, ressignificar esse fato que nos faz viver como um disco enroscado no passado e fazer lembrança sempre de Jesus com a mulher adúltera. Onde estão os teus acusadores? O mundo não te acusou, eu também não. Eu não vou afastar o pecador para ficar longe do pecado. Eu prefiro enxergar em você o seu lado bom, o seu lado positivo. Mas, minha irmã querida, não erra de novo. Jesus nunca passou a mão na cabeça e nos incentivou a continuarmos no pecado, no erro, no vício. Ele nos estimulou o tempo todo a buscar a virtude, a buscar o perdão, a buscar a compreensão, a buscar uma porção de coisas que servem para fazermos felizes, para desenvolver em nós e para produzir em nós um outro hormônio descoberto pela ciência chamado ocitocina, que faz com que a gente fique legal. Como é que a Renata explicou? É o hormônio do que mesmo? É o hormônio, entre outras coisas, do apego. Vamos nos apegar ao que nos faz feliz. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Que o Deus de amor nos abençoe a todos. Boa noite.